Bom, esse é o nosso sistema de cálculos, consiste basicamente nas mesmas operações do programa anterior, só que agora nós iremos utilizar um recurso que é chamado de função, né? Declaramos inicialmente aqui 7 protótipos que a nossa calculadora vai executar e iremos explicar agora o que cada uma faz. Primeiramente temos a função soma, que é sem parâmetro e sem retorno. Tem a função subtração, que é com parâmetro e sem retorno. Tem a função multiplicação, que é sem parâmetro e com retorno. A função divisão, que é com parâmetro e com retorno. Temos a função binário, né, que é com parâmetro e com retorno. A função decimal, que é com parâmetro e sem retorno. E a função maior 3, que é a novidade do nosso trabalho aqui agora, com parâmetro e com retorno também. Do nosso programa, onde o usuário ele vai escolher um dos operadores mostrados aqui para ele realizar a operação que ele deseja. Bom, nesse programa nós utilizamos o switch case, então caso o usuário entre com o operador mais, realizamos uma chamada de função e finalizamos com o break. Essa é a função soma, ela não tem parâmetro nem tem retorno. Essa função vai pedir ao usuário que entre com 3 números e vai imprimir a soma entre eles. Então, testando a minha função soma, informe 3 números, 3 mais 2 mais 1, temos que a soma é 6. Então, caso o usuário entre com o operador de subtração, ele vai pedir para o usuário entrar com 3 números e vai fazer a chamada de uma função subtração para realizar essa operação e finalizar com break. Então, essa é a minha função subtração com parâmetros sem retorno, então ela vai receber esses 3 parâmetros e vai realizar a subtração entre esses 3 números. Se o usuário entrar com o operador menos, vai pedir para informar 3 números e vai fazer o cálculo para a gente. Subtração é 0. Então, caso o usuário entre com o operador de multiplicação, a nossa função principal vai mostrar o produto realizando uma chamada de função e finalizando com break. Bom, essa é a função multiplicação, ela não tem parâmetro, mas tem retorno. Ela vai pedir para o usuário informar 3 números e retornar o produto entre eles. Agora, entrando com o operador de multiplicação, forme 3 números, 3 vezes 5 vezes 2, temos que o resultado é 30. Então, caso entre com o operador de divisão, vai pedir para o usuário entrar com 2 números e para mostrar o resultado vai ser chamado uma função divisão e finalizar com break. Então, essa é a minha função divisão com parâmetro e com retorno. Então, ela vai receber os parâmetros formados na função principal e vai realizar a divisão entre esses 2 números. Então, caso o usuário entre com divisão, pede para informar 2 números e a divisão é 2. Bom, se for digitado B, vai ser pedido para que o usuário entre com um número de 8 bits e para realizar essa conversão nós iremos fazer uma chamada de função binário, que vai realizar esse cálculo e retornar o valor para ser impresso pela função int_main. Bom, essa é a minha função binária, né, com parâmetro e com retorno. Eu criei essa variável x aqui para que x recebesse o valor do número convertido e retornasse esse valor para mim para a função principal. Agora entrando com a letra B, fórmula binário 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Temos que o número convertido é 85. Caso o usuário entre com D, vai ser pedido para que ele informe o número decimal e para fazer essa conversão do número decimal, iremos realizar uma chamada de função decimal e que vai realizar o cálculo para a gente e finalizar a função. Essa é a minha função decimal com parâmetro e sem retorno. Ela vai receber um número decimal e fazer a conversão para um número binário. Para isso, ela vai realizar um cálculo que já foi explicado em vídeos anteriores. E a única diferença aqui é que, em vez de um número ter 8 bits, ele vai passar a ter 16 bits. Então, se o usuário entrar com D, pede para informar um número decimal e o número convertido binário é esse aí apresentado. Então, caso o usuário digite M, ele vai pedir para o usuário informar 3 números e para mostrar quem é o maior deles, vai fazer uma chamada de uma função e finalizar com break. Então, essa é a minha função maior 3 com parâmetro com retorno. Então, para mim analisar quem é o maior entre eles, vou fazer a análise de algumas condicionais aqui. Então, caso A maior que B e A maior que C, eu vou retornar A. Mas caso contrário, essa condição não seja satisfeita, o maior está entre B e C. Então, se B é maior que C, eu retorno B e caso contrário, eu retorno C. Entrando com M agora, formamos 3 números, 5, 4 e 9. Temos que 9 é o número maior entre eles.